Bom dia. Nós vamos iniciar então esta manhã, esta aula, primeira aula ao vivo que eu dou. Geralmente é gravada, né? E ao vivo assim na transmissão. Mas vamos lá, Deus vai dando a graça pra gente vai caminhando. Vamos fazer uma oração para começarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Seja bem-vindo, então, à nossa aula online, via YouTube, tecnologia, tudo isso e muito mais. Nós estamos aqui conversando no chat da escola, né? Então eu peço que nós vamos interagindo, né, com as questões que nós vamos colocando. Eu não abri o YouTube aqui, vou ver se eu consigo abrir no celular, quem sabe, porque lá também é possível fazer a interação, né? E deixa eu colocar aqui, mas é mais fácil a gente fazer pelo chat do Web Escola. E é uma alegria a gente poder transmitir, então, fazer essa aula ao vivo, tirar algumas dúvidas, algumas questões, expor também e caminhar de uma forma assim, aprimorando, né, com um pouco mais de interação, interatividade, né, fazer uma coisa um pouco mais dinâmica aqui para a gente caminhar melhor sobre estas aulas, né? Nas aulas de Sociologia nós estamos falando bastante sobre esta questão mais de atualidades, né? Os assuntos que nós estamos vendo, talvez nos últimos anos, nestes últimos anos, os poderes, né, eles têm estado em evidência nos canais midiáticos, né, principalmente nas grandes mídias. As grandes mídias antes eram as mídias televisivas, né, a própria televisão, mas agora mudou um pouco esse sistema de mídia, né? A mídia está na nossa mão, né, no celular e tudo. Olha eu aqui de novo. A mídia está nas nossas mãos, no celular, nas redes sociais. Então nós temos uma poderosa ferramenta nas mãos, né? E ela tem sido usada também como um mecanismo para manobra política, né? E é o que nós temos visto nas mídias. Essa semana, por exemplo, foi muito interessante. Às vezes eu acompanho algumas coisas, né? Lembro de muitas coisas que aconteceram ao longo desses últimos anos, e esse acompanhamento que eu vou tendo é também em canais políticos, né, de YouTube,
sei lá, é mais YouTube, né, que a gente vê, e as notícias que vão aparecendo aqui no celular, né, ao lado e tudo mais. E é interessante que essa semana o assunto foi a intervenção do Supremo Tribunal Federal sobre alguns canais políticos, né, de denúncias políticas, alguns sites, né, blogs, eu nem sei porque eu não acompanho muito assim, né, a fundo, não sei muito a especificidade disso, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele ordenou que a Polícia Federal fizesse uma intervenção e captasse, né, todos os recursos, né, computadores, celulares destas pessoas para uma investigação acerca da questão da disseminação da fake news, né, sobre a questão ah, de uma de um de um argumento, de uma fala odiosa, né, contra o governo, contra os ministros do STF, etc. E também acerca das empresas que auxiliam, né, endossam isso e tem um certo favorecimento no governo, vamos assim dizer, né? Então, de fato, nós vimos essa semana e eu assisti à noite, né, se não me engano, na quarta-feira. Eu nunca assisti esse blog, né, esse canal ao vivo, né, desse rapaz falando. E aí eu assisti um trecho, né, e inclusive tinha o Olavo de Carvalho, né, participando, tal. Esse eu posso falar o nome dele. E eu até achei interessante, né, o caminho de discussão deles, né, o tipo de crítica, o tipo de consciência crítica que eles estavam gerando nas pessoas e tudo mais. Mas o entendimento que eu tenho sobre estas coisas, ele é um pouco diferente, né? Estes canais críticos hoje, né, tanto no Twitter quanto no YouTube, né, que são veiculações em massa, né, criticando instâncias do governo, pessoas do governo, regimes, né, doutrinas, vamos assim colocar, né? Estes canais, eles são como se fosse um resultado daquilo que acontece já faz anos, né? Nós temos aí, há alguns anos, políticas ideológicas entulhando informações nas pessoas, na mente das pessoas, no coração das pessoas, subvertendo todo o direito, a dignidade, a verdade, a bondade, a justiça, né? Então nós vemos o crescimento destes canais, né, que são críticos, como uma resposta, talvez imediata, né, sobre aquilo que já é feito, pregado há muito tempo, né? Então eu estava refletindo um pouco sobre isso esses dias e nós temos visto de fato sendo quase como que contínuo, né? Um efeito contínuo sobre essas questões na mídia, né? De canais de participação falando sobre o Supremo Tribunal Federal, falando sobre os ministros do governo, falando sobre os governos anteriores, né? Então nós vamos meio que andando nessa grande onda que vai acontecendo sobre a política nas mais diversas notícias, ainda mais agora, nessa época de pandemia. O mundo inteiro sofre a pandemia e talvez sofra muitas consequências a longuíssimos prazos da própria pandemia, e por questões também de governo, questões políticas, né? Ontem eu lia, eu entrei no Facebook ontem, eu comecei a ler umas notícias sobre São Carlos, né? Porque parece que foi liberado o comércio em São Carlos, dias pares, dias ímpares, né? E às vezes a gente não acha nas notícias, às vezes o Facebook é o lugar mais ágil, que as pessoas postam as coisas muito rápido lá, né? E lá tinha um jornal daqui da cidade de São Carlos dizendo que os efeitos do coronavírus
na economia de São Carlos. Mais de 2.000 pessoas desempregadas na cidade ao longo destes dias, né, desses quase 2 meses aí. Passaram 2 meses, né, de reclusão, né, de uma intervenção do Estado, vamos assim colocar. E eu questionei embaixo, né? Eu nunca faço isso, mas ontem coçou as pontinhas do dedo e eu escrevi embaixo assim, que isso não é o efeito do coronavírus. O coronavírus não tem esse poder de fazer isso, né? Isso é o efeito de um governo, de uma política, de um desgoverno, de um mau arranjo, né? De um governo que não sabe gerenciar, organizar e etc., né? Dizia isso numa aula anterior, nem lembro se era aqui no 3º ano, acho que era em outra sala. Eu dizia exatamente sobre esta questão. O governo ele deve equilibrar as coisas, ele deve buscar a participação das pessoas, né? Um governo democrático, que é o nosso, deveria ser o nosso, né? Ele deve gerenciar, articular, ele deve garantir aquilo que há de melhor e não tomar medidas totalmente drásticas, né, e absurdas até certo ponto, né? Mas de imediato, infelizmente, nós temos aí uma situação, né? Por exemplo, essa questão do coronavírus, as coisas foram entrando muito vagarosamente, né? Existem coisas que são imediatas, ainda mais em saúde pública, né? A minha área de formação é a área da saúde, né? Musicoterapia é a área da saúde. Nós somos obrigados a ter muitas considerações para atender o próximo, né? Então, quando entrou essa questão do coronavírus, nós já estávamos preparados aqui, já tinha máscara, álcool gel aqui, eu tenho de galão aqui na clínica, assim, a gente sempre usou, né? A gente desinfeta as coisas quando usa e tudo mais. Enfim, são questões que deveriam ser tomadas prontamente, né? O uso de máscaras, né? Então nós vamos vendo, né? Por exemplo, tem o exemplo do Japão, que tem um governo muito eficiente, né? Então tem algumas especulações dizendo sobre isso, mas isso não vem muito ao caso falarmos. O que nós vamos vendo, né, no Brasil há alguns anos já é a questão de como o povo, a população vai sendo manipulada para acreditar nestas falsidades políticas enfiadas goela abaixo, né? Ao longo de toda uma história, né? Toda uma geração de anos e anos e anos que passam e muitas atitudes não são tomadas, não são realizadas e etc., né? Infelizmente, essa é a realidade brasileira e também a realidade de muitas nações do mundo inteiro, né? Então, nós vamos vendo com o uso das mídias, exatamente, esta perpetuação de ideologias, né? de conceitos, falsas ideias e etc., sobre muitas coisas, né? E, infelizmente, como brasileiros, né? O brasileiro é um povo diferente, é um povo mais quente, que torce, é um povo que vive verdadeiramente as coisas, né? Outros povos não são tão assim como os brasileiros, né? Então o brasileiro, quando cai algo em seu coração, né, no seu celular, né, por exemplo, ele torce, ele vive aquilo com certa intensidade, ele não busca as razões, né, não faz muito parte da nossa formação. Nós devemos reverter tudo isso, nós devemos nos formar, buscar alcançar aquilo que há de melhor, né? E o que há de melhor, né? Eu tenho aqui do meu lado, o que há de melhor está aqui, a igreja, né? Isso aqui é uma parte da igreja, né? Uma parte que a igreja nos ensina, nos ajuda, né? Algo que a igreja verdadeiramente fala conosco, Cristo fala conosco nestas páginas aqui. Isso aqui não é um compêndio ideológico de doutrinas aleatórias, achismos, ideias. Não, isso é uma história de vida, né? E é interessante falar nessa questão de história de vida, né? Eu e meu cafezinho. Essa história de vida, então, eu estou
minha comunidade aqui tendo uma experiência de vida bem diferente daquilo que eu estava tendo até então. Nós, enquanto comunidade, estamos vivendo coisas que eu nunca achei que eu fosse viver, né? Estamos vivendo com intensidade. E estas coisas que nós estamos vivendo está sendo escrita. Tudo isso que está sendo escrito, com o passar do tempo, né, vivido, testado, comprovado e etc., é muito provável que será como que escrito de fato, né, regulamentado em regras, em caminhos. Estas regras, elas escritas, né, elas como que regerão, serão ordens, serão caminhos, serão processos nos quais amorosamente nós vivemos por primeiro. É exatamente isto o que a igreja proclama em seu compêndio da doutrina social. Quando a igreja fala de bem comum, ela não está falando de uma maneira utópica, filosófica, que é impossível de ser vivida. A igreja fala de bem comum porque, de fato, os apóstolos viveram o bem comum. Lembram? Em Atos dos Apóstolos, todos aqueles que eram captados por Cristo, eles vendiam todas as coisas porque nada mais fazia sentido. Davam, colocavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez distribuíam aos pobres, e viviam mutuamente, partilhando as coisas. Viviam como que numa oração em comum. E viviam numa pequena comunidade. Esta história de bem comum, ela não é utópica na igreja, ela é completamente concreta, real. O bem comum talvez seja o principal princípio da doutrina social, pois ele é o princípio que rege a comunidade, a fraternidade cristã. De fato, nós temos duas comunhões, vamos assim colocar. A comunhão dos santos, ao qual nós acreditamos porque professamos no creio, e a comunhão da igreja, né? A comunhão da igreja temporal, a comunhão que nós vivemos aqui. Esta comunhão, tanto dos santos quanto a nossa, nesta igreja temporal, né? A igreja que nós vivemos enquanto estamos aqui neste mundo, não nos céus, né? Esta comunhão, ela somente é vivida a partir do princípio do bem comum. E como é possível ser vivido o princípio do bem comum? Ora, Cristo nos coloca que aquele que deseja se tornar grande, que se torne o vosso servo. Servir o próximo. Servir o próximo é um dos caminhos, talvez, onde mais nós vemos o bem comum acontecendo de uma forma correta, de uma forma verdadeira. Este dado não foi filosofado pela igreja, ele foi vivido pela igreja. Vivido pela igreja, primeiramente, claro, mas filosofado pela filosofia grega, né? Filosofado também através da doutrina social da igreja, através do magistério da igreja, onde nós temos que a política, de fato, ela se torna talvez uma das maiores formas de caridade, pois na política nós vivemos de fato o princípio do bem comum. Nós amamos o próximo como ele é. Nós amamos o próximo no coletivo, em seu ambiente, em sua família, em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente de estudo, em seu ambiente de transição, vamos assim colocar também. Nós amamos estas pessoas e ofertamos a elas aquilo que há de melhor. Esta oferta daquilo que há de melhor nós temos na igreja como o princípio da subsidiariedade. Ou seja, eu, por exemplo, tenho uma certa capacidade de dar aulas. Sou professor. Eu também tenho a graça de poder ler as coisas e entender, né? Então, isso é uma graça.
Não é porque eu estudo, eu sei, etc. Não, é uma graça de Deus. Deus me concede esta graça. Eu tinha essa dificuldade de entender se essa graça de fato era graça, era meu, etc. Né? Como que eu fui entendendo que isso de fato é graça de Deus e eu sou uma pessoa agraciada? É uma graça de Deus quando eu entendo que cada respirar, cada levantar, cada palavra que eu executo, ela só é possível de ser realizada mediante a graça de Deus. Tendo alguns pacientes aqui que têm graças de Deus de uma outra forma, mas perderam a capacidade da linguagem, a capacidade de observar, a capacidade de interagir com o ambiente. Criança autista tem muita dificuldade de interagir com o ambiente. Eles fazem muitas leituras de muitas coisas, mas a dificuldade em interagir, uma dificuldade social por consequência disso. Não que não tenha a graça, tem outras graças. Mas a mim foi concedida uma graça diferente. A graça de lecionar, a graça de instruir, de formar. Enfim, quando eu percebo esta graça, entendo o amor de Deus sobre mim, de toda essa graça que recebi, e não desejo acumular riquezas para mim a partir delas, mas desejo dar, formar, colocar para o próximo, então eu estou vivendo alguns princípios que a Igreja coloca em sua doutrina social, do bem comum, da subsidiariedade, do personalismo, porque eu entendo que o próximo também tem o direito de ser digno, tem o direito de ser uma pessoa melhor, tem o direito de ser uma pessoa humana. E esta é a graça de nós podermos ensinar. Enfim, todas estas ideias exemplificadas pela Igreja, né, todos estes princípios, eles foram e são vividos e continuam sendo vividos. E, infelizmente, os governos que nós temos, né, o mundo ele opera de uma lógica, de uma forma diferente. Por isso que eu colocava que, infelizmente, nós temos, de fato, desgovernos. São atitudes, né, que ferem totalmente os princípios humanos aos quais o próprio ser humano foi criado, né, a ter máxima dignidade, criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje não vai dar tempo, talvez numa próxima oportunidade, mas tem um livrinho muito bom que é o Ducat, né? Como Agir, que é da doutrina social da Igreja Católica. Né? Eles são muito didáticos, né? Então eu trabalho com os dois, tanto o Ducat, o compêndio, aquele livro O que é a doutrina social da Igreja, né? Enfim, tem muitas coisas interessantes nesses livros. Esta questão da política, ao qual nós falamos sobre o bem comum, eu gostaria de colocar aqui a questão que ele cita de Aristóteles, muito interessante. É claro que o Estado é uma obra da natureza e que o homem é, por natureza, um ser que forma o Estado. O Estado, então, ele era inevitável. É inevitável que as pessoas se arranjem, né? se disponham, por exemplo, numa organização. O Estado pressupõe exatamente isso. E assim como as pessoas são obra da natureza, da criação, né, vamos assim dizer, de Deus, o Estado não é obra de Deus, mas o Estado é um caminho que Deus proporcionou aos homens para que os homens pudessem se organizar, se rearranjar politicamente. É isso que Aristóteles está colocando. Ele não entra muito nesta questão sobre Deus, nesse sentido sobre isto, né? Mas na metafísica, sim, ele vai
Ele vai adentrar exatamente neste pensamento. Então, o Estado, ele deve ser organizado por uma comunidade política, que é o assunto da próxima aula, que deve favorecer as pessoas, porque as pessoas são o bem do Estado, né? Ou seja, um banco. Qual é o bem do banco? O dinheiro. A padaria. Qual é o bem da padaria? Os pães, né? Se você vai na padaria, você pode ir na padaria comprar suco, comprar azeitona, comprar margarina, comprar trufa, né? Qualquer coisa, né? Vá de máscara. Você pode ir na padaria. Mas se esta padaria não tem pães, ela não tem talvez o seu bem principal, né? Então, cada coisa constituída possui um bem que agrega a ela e dá-se o nome, né? Por exemplo, na questão do Estado, se não houver pessoas, não há Estado. Mas há uma organização deste Estado que rege tudo isto. Esta organização se chama comunidade política. E, infelizmente, hoje, exatamente, nós vemos uma comunidade política totalmente deturpada pelo pecado. É o pecado que faz isso na vida das pessoas, porque nós vemos os exemplos, né? Então eu estava meditando, né? Coloquei a foto, vou fazer uma transição aqui para vocês. Eu estava meditando sobre esta capa, né? A capa do livro da Doutrina Social da Igreja, que fala sobre o bom governo, né? Uma alusão ao bom governo. E olha que interessante, coloca aqui no próprio a alegoria do bom governo, né? Eu vou ler para vocês esse trechinho, vou deixar a imagem aqui para vocês. A alegoria nasce de uma figura bíblica, a sabedoria, representada no alto, à esquerda, por uma senhora coroada, que olha para a haste de uma grande balança. Estou tentando olhar para ela e ler. Sob os dois pratos da balança, em perfeito equilíbrio, vêem-se figuras que representam a justiça distributiva e a justiça comutativa, aparecendo no meio a personificação da sabedoria, esplendidamente vestida. Acima dela lê-se Diligite justitiam qui judicat terram. Amai a justiça, vós que governais a terra. De fato, aqueles que têm a função de governo, a graça de governar, devem solicitar a Deus continuamente a graça da sabedoria. Mas, para que a sabedoria perdure em seu coração, em sua existência, em sua vida, ele deve amar a justiça. Deve amar ser justo. Isso também era colocado na filosofia grega, especialmente por Sócrates, né? Seu diálogo sobre a justiça. Platão continua nessa ideia, formando o povo grego. Eu sou um pouco especialista em Grécia Antiga, especialmente em Sócrates, é o que eu mais gosto de estudar. Formando o povo grego para que esta comunidade política, ali não é colocado esse termo, mas um termo talvez mais moderno, esta comunidade política, ela fosse arranjada por filósofos que tivessem esta noção de justiça, né? A ponto de suprimir a si mesmo em prol do próximo, em prol do bem do próximo, né? Bom, então a ideia que nós temos de justiça, se nós olharmos para estes governos na atualidade, para estes princípios, nós vamos meio como que desistir das coisas, nós vamos nos perder, porque os conceitos são muito truncados, né? A ideia que nós temos que ter de justiça, né? Não é nem talvez nem a socrática, né? É a justiça de Deus. Deus age retamente, corretamente, mas sempre com misericórdia, né? Esta é a justiça que provém de Deus. E continuarmos compreendendo. Bom, hoje falamos sobre
os princípios da doutrina social da igreja, contrapondo contra estas ideologias que são pregadas no mundo hoje, principalmente nas mídias sociais que nós temos hoje, e entendemos também quais são os caminhos que nós devemos tomar dentro de nós, né? Quando eu coloco sobre essa questão da justiça, esta capa colocada no livro, né, da doutrina social da igreja, amai a justiça, é porque tudo isso deve estar dentro de nós, deve estar dentro do nosso coração. As discussões que nós tivemos no fórum sobre o princípio do bem comum foi muito interessante, gostei demais. Nós vamos percebendo que há muitas coisas a serem feitas, muitos caminhos a serem tomados. Entretanto, o principal caminho deve partir de nós mesmos. Eu devo mudar, eu devo ser melhor, eu devo ser um cristão que busca a justiça em todas as coisas. Tudo isso deve acontecer em mim, em você. Tudo isso é o caminho que nós vamos encontrando mediante a própria graça de Deus. Que nós sejamos cidadãos honestos, pessoas honestas, cristãos honestos. Isso é um dever para todo cristão. E desde já nós vamos formando a nossa consciência, de fato, a caminhar nesta graça que Deus nos concede diariamente. Vou ficando por aqui, né? E não sei se vocês gostariam de fazer algum tipo de pergunta, né, tal, né? Mas qualquer coisa, fala no chat aí. Tem um certo atraso na transmissão, mas eu acho que dá para caminhar dessa forma. Então, se houver alguma questão, esse é o momento, né? Fale agora ou cale-se até uma mensagem particular. Vou colocar aqui. A coisa é na raça aqui, então usa um computador. Eu descobri que eu digito, eu aperto a tecla M aqui, ele faz a transição de vídeo de uma coisa para outra, né? Vai entender essas coisas. Muito bem. Bom, vamos ficando por aqui, a gente vai continuando nas aulas. A aula hoje era mais expositiva mesmo. E desde já eu agradeço. Deus te abençoe, que Maria gere Jesus nos nossos corações. Até lá, até a próxima. Obrigado, viu? Tchau, gente.